Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Aletheia, eu trabalho com tarô e astrologia faz 16 anos. Atualmente eu também atendo com numerologia cabalística e hoje eu tô aqui, pra gente estudar juntos, pra gente estudar um oráculo druida, que é o oráculo das árvores, e o nome dele é Ogam. Em inglês o pessoal fala Ogham, né? Escreve-se O-G-H-A-M. E em português é Ogam mesmo, O-G-A-M. Bom, esse oráculo, ele pode ter a forma de gravetinhos, assim, que nem esses, gravetos artesanais, que a própria pessoa pode fazer, tá? Você vê que tem diversos símbolos nesses gravetos. Esse daqui não fui eu que fiz, eu comprei há muitos anos atrás de um artesão num site chamado Elo7, e eu acho que o nome desse artesão era Marcelo Ferreira, acredito que era esse o nome dele. Eu não sei se ele ainda produz, mas ele fazia runas artesanais, que eu tenho também, e ele fazia esse oráculo que na época ninguém falava muito dele, que era o Ogam. Bom, como é que eu conheci o Ogam? A primeira vez que eu ouvi falar, eu estava fazendo um curso de astrologia medieval tradicional na escola Regulus, que é uma escola bem tradicional de astrologia aqui em São Paulo, e tinha uma moça que ela tinha sido atendida com esse oráculo, e ela falava que esse era o oráculo das fadas, né? E, bom, tudo que eu pesquisei até hoje sobre o Ogam não relaciona esse oráculo com as fadas, então eu não sei por que ela falava isso e que a moça que atendeu ela falava isso. Talvez é porque a cultura dos druidas era muito ligada aos elementais da natureza. E esse oráculo, ele tá muito ligado ao espírito das árvores, né? Então, ao reino vegetal, assim. Cada símbolo desse daqui, ele é o nome de uma árvore, tá? A cultura druida, parte da cultura celta. Os druidas eram tipo sábios dentro dessa cultura celta. E a cultura celta, ela existia na região lá da Grã-Bretanha, e ela descia até uma parte da Espanha. Se eu tiver errada aí sobre territórios, podem me corrigir aí nos comentários, mas isso é o que eu já ouvi falar. Mas particularmente esse oráculo Ogam, ele ficou, parece, né, por tudo que eu já li, que ele ficou ligado à parte mais do norte mesmo, então da Escócia, né, da cultura irlandesa, tá? E esse oráculo, ele é formado de 23 símbolos desses, que são 23 letras, na verdade, né? Isso daqui é um alfabeto. Então é um nome de árvore e é também um alfabeto. As runas também, elas são um alfabeto, né? O alfabeto nórdico. E o Ogam, assim como as runas, ele foi usado para artes divinatórias, então como um oráculo, e também para rituais mágicos, assim como as runas também foram e são, né? O pessoal neopagão de hoje em dia também, que trabalha com esses oráculos, com essas ferramentas, eles utilizam tanto o Ogam como as runas nos seus rituais mágicos, se eles conhecem essa ferramenta, esse oráculo. Assim como o tarô também pode ser usado em rituais mágicos, tá? Mas a astrologia também, então os oráculos, eles têm essa coisa de serem usados em rituais mágicos, tá? Essas 23 letras do alfabeto, então, que representam cada uma árvore, tô olhando para elas, tá? Eu esqueço de olhar para a câmera às vezes. Então, cada árvore, ela tem uma característica. Então, vai ter um atributo a essa árvore. Quando a gente vai usar como um oráculo, é a sabedoria daquela árvore que a gente está acessando para os rumos ali da nossa vida, né? Então esse oráculo, ele é chamado de oráculo das árvores e também Ogam,
né? E por alguns que eu ainda não vi por aí, também oráculo das fadas. Não precisa apenas ter os gravetinhos, assim, que você mesmo pode confeccionar, né? Para utilizar o Ogã. Você também, hoje em dia, tem também cartas, tá? Então eu tenho esse oráculo aqui, que é o Oráculo Celta das Árvores, que a autora é Sherlyn Hidalgo, pela editora Blue Angel, tá? Acho que agora dá pra ver aqui. E ele vem assim numa caixinha dura, aí você abre, tem o oráculo, que tem essa mandala celta, que é a coisa mais linda, com as cartas aqui. Então aqui tem o símbolo, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui melhor. Aqui tem o símbolo, aqui tem o nome da árvore e aqui tem a figura que representa essa árvore. Então esse oráculo, ele é todo assim, deixa eu tirar essa fitinha, né? Ele acaba ajudando também porque ele traz alguma figura, né? Mas inicialmente esse oráculo ele não tinha nenhuma figura, eles simplesmente conheciam as árvores, tá bom? Esse oráculo, ele vem com um livro, né, explicativo de cada carta, então de cada pedrinha, assim, gravetinho desse oráculo. Então a gente fica sabendo o significado de cada carta desse oráculo, de cada gravetinho, de cada pedrinha do Ogã, por esse livro aqui que vem junto, aqui que acompanha as cartas. Esse vai ser o nosso material de estudo, junto com esse livro muito antigo que eu tenho, já quando eu comecei a me interessar por Ogã, que eu comprei. Na época não tinha nada em português sobre o Ogã. E o autor aqui desse livro é o Paul Rice Mountfort. Não sei se é assim que pronuncia o nome dele, tá? Aí diz aqui atrás, aqui é Ogã, o Oráculo Celta das Árvores, né? E aqui esse daqui é o rostinho do autor. Aí vamos ver o que ele era. Ele é escritor, pesquisador e ele também, na época, não sei se hoje em dia ainda faz, ele dava workshops que especializava as pessoas em oráculos celtas e nórdicos, então runas e Ogã. Ele é também wicano e celta pagão. Ele vive com seu parceiro, com a sua parceira e filho, em Waikene Island, em Nova Zelândia. Então ele mora, tá? Esse livro aqui, eu acredito que ainda tem na Amazon para vender. Depois eu posso até dar uma pesquisada. E bom, aí eu já li umas partes e já até pus assim um highlight, né? Destaquei umas partes desse livro pra gente fazer a nossa introdução assim nesse mundo do Ogã, né? Então, ele fala assim, ele tem a primeira parte do livro, que eu vou pôr o óculos que eu não enxergo mais nada de perto, que ele chama de Ogã Lore, né? Ogã Lore, que então é tipo como se fosse assim o reino do Ogã, o que permeia, né? O que circunda todo esse universo do Ogã, né? Então ele fala aqui que de acordo com uma lenda irlandesa, existia um deus chamado Ogma, cara de sol, né? Rosto de sol, que era o deus da sabedoria. E diz que esse deus é que passou o alfabeto Ogã para os seres humanos. Então, foi ele que passou esse conhecimento. Mas não é falado nessa mitologia celta exatamente como isso foi passado, né? Ela não é tão detalhada assim como a mitologia nórdica. Ela detalha bem a história de como as runas vieram para as mãos do deus Odin, né? Então, eu acho que tinha o deus chamado Mimir, isso na cultura nórdica, tá? E o Odin, ele fez um sacrifício, ele perdeu um dos olhos,
E quando ele perdeu um dos olhos, perdeu a visão, ele teve essa bênção de ganhar o conhecimento desse alfabeto rúnico. E a mesma coisa parece ter acontecido também com o alfabeto das árvores aqui, tá? Mas eles não têm tantos detalhes dessa história, assim como os nórdicos tinham toda uma mitologia que envolvia o deus Odin, tudo ter perdido os olhos e tal, né? Esse deus Ogma era um deus solar. Então é um deus da luz, da iluminação e assim como outros deuses solares, né? Como Mabon, como Lugh. Aqui tem umas pronúncias assim, eu posso depois pôr assim esse nome desses deuses aí na edição, tá? E tem até um deus chamado, em português fica engraçado, a quinta série que existe em mim não consegue deixar de fazer piada, que é um deus chamado Cu-Shulain. Não sei a pronúncia, tá? Mas eu vou escrever aí pra vocês. Quem souber, pode falar aí nos comentários, tá? Quem souber a pronúncia desses deuses. Vamos ver o que mais. Outro deus solar, né, gente, na mitologia egípcia é o Osíris. E aqui na nossa cultura ocidental é Jesus, né? Então são todos deuses solares, tá? Que trouxeram iluminação, conhecimento para nós seres humanos. Então vamos lá, o que mais que fala aqui? Esse mito, ele tem um paralelo com outros deuses que trouxeram também conhecimento para a Terra. Então esse deus Ogma também, ele tem um paralelo com Odin, que trouxe as runas, com Hermes, né, que é um deus grego, que trouxe o alfabeto sagrado também, né, o alfabeto grego no caso, e a invenção dos, como é que chama isso? Como é que chama aqueles negócios do I Ching? É que tá falando triagramas, eu não sei se é assim em português, né, porque o livro tá em inglês, triagramas do I Ching, pela tradição chinesa, né? Então tem um paralelo com toda vez que tem um conhecimento, que tem uma sabedoria aí, tem sempre uma mitologia por trás de algum deus muito sábio que trouxe isso como bênção, em forma de bênção para a humanidade, tá? Então isso é bastante interessante também. Hoje em dia, o Ogã, ele é usado como oráculo das árvores, tá? A literatura celta, né, preserva muito dos traços do antigo culto às árvores. Eles tinham uma ligação muito forte com as árvores, com a natureza, tá? Então cada árvore tinha um espírito, eles se conectavam. É assim que eles conseguiam saber o significado desse alfabeto, se conectando então com o espírito de cada árvore, o conhecimento que cada árvore tinha. Tanto que eu tava vendo uns vídeos aí esses dias de uma bruxinha, eu acho que ela é da Inglaterra, e ela falava que o interessante é a gente se conectar com as árvores que estão, com o espírito das árvores que estão perto de nós. Porque se a gente for pensar, né, na cultura celta, são de países frios, né, onde o inverno é muito rigoroso, então tem outro tipo de vegetação. Aqui no Brasil, a gente vai ter uma vegetação mais tropical, outros tipos de árvores, né? Então ela fala pra gente prestar atenção nesse universo vegetal que circunda a gente e pra gente se conectar com esses espíritos, que a gente também pode extrair significado daquilo que tá no nosso entorno. É bastante interessante isso. Mas é claro, né, a gente vai estudar aqui essas árvores e o significado desse oráculo. Ela até dá dicas nesse vídeo de como você se conectar com o espírito de cada árvore por vez. É um negócio que demora semanas e você senta do lado da árvore, você fica ali meditando. Eu posso até linkar o vídeo dela aí na descrição do vídeo, tá bom? Se vocês têm facilidade com a língua inglesa, para vocês entenderem um pouquinho sobre o que ela falou. E o vídeo dela dá para pôr legenda também em inglês mesmo, né? Mas às vezes fica mais fácil ler do que só ouvir o que ela tá falando, para quem tiver um pouquinho mais de dificuldade. Vamos ver o que mais. E é isso, gente, por hoje. Então, o Ogã, ele apresenta
23 letras, que eu já falei isso, e ele fala que esse autor, ele fala que a ele foi dado a pronúncia em gaélico desses nomes de árvores. Gaélico é uma língua antiga que era falada na Escócia, principalmente, uma parte da Irlanda. Então tem o gaélico irlandês e o gaélico escocês. Ele fala aqui do gaélico, ele fala que ainda hoje em dia tem 60 mil escoceses que falam esse dialeto. Hoje em dia virou um dialeto, né? Gaélico, tá? Porque eles foram muito perseguidos. Ele não fala por quem, mas provavelmente pela igreja, que se queria estabelecer o cristianismo em cima do paganismo. Então não se podia mais falar a língua antiga, esse tipo de coisa. Provavelmente, tá? Foi por isso. E é isso, por hoje a gente vai ficar por aqui, né? E vamos estudando aí. Se vocês tiverem algum conhecimento sobre esse oráculo também, vocês coloquem aí nos comentários, né? O que vocês acham interessante estudar ou acrescentar no que eu falei na aula de hoje. E vamos que vamos estudar, né? Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi contribuição para você, dá um like aí, ajuda o canal, se inscreve. Fica com Deus, um beijo e tchau, tchau.